Vai fazer umas quatro perguntinhas bem rápidas sobre sua carreira, sobre seu curso que você se formou. E aí, Thaís vai começar com as perguntas e depois eu dou continuidade. Isso. Tá bom. Então, Matheus, a gente quer saber, né, um pouquinho de você. Vamos lá. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao entrar no mercado de trabalho após se formar? Olha, no meu caso específico, é, o maior desafio para mim foi assim, a princípio, né, entender como, porque eu me formei em publicidade, mas eu trabalho com audiovisual, né? Publicidade também, mas com audiovisual. Então, para mim, primeiro começar a mapear, né, os lugares que eu poderia trabalhar e realmente ter essa primeira oportunidade. Para mim, no sentido de. Foi um pouco mais difícil, assim, ter essa primeira oportunidade dentro do mercado. Vou te fazer uma segunda pergunta agora. Com Tá? a evolução dos streams e podcasts, né, e produções independentes, quais habilidades adquiridas com o curso, com o seu curso, você considera indispensáveis para se destacar hoje em dia? Olha, eu acho que, para mim, uma habilidade importante, super importante, né? Porque, apesar de a gente fazer, eu ter feito publicidade, a gente chega a ter matéria de audiovisual, né? Sim, São poucas, né? Mas assim, a gente tem. Eu acho que hoje em dia, na minha época, a gente não tinha tanta. Quando eu me formei, a gente ainda estava engateando, né? Nessa questão de stream, de podcast. Podcast não era sim, uma. Podcast existia mais outro formato, né? No formato mais de áudio mesmo, não tinha essa questão de filmar. E eu acho que o importante, além de você. Eu acho muito importante você ter essa ideia de como os algoritmos funcionam, né? Como funcionam ter uma ideia de como as redes estão funcionando, né? Por sim. uma questão de realmente alavancar o trabalho, ou de você fazer seu trabalho chegar em lugares. E eu acho que uma outra coisa importante é que você é, pode ter que ter como aprendizado, assim, eu vou puxar um pouco para minha área aí, que é você não precisa você ser editor, não precisa você gravar, ser um câmera, um diretor, nada disso, mas eu acredito que seja importante você ter um certo conhecimento ali no audiovisual, assim. Então, às vezes você não é social media, mas você precisa gravar um conteúdo ali porque social faltou, ou você está trabalhando num lugar que não tem um social de fato. E eu acho que é importante você ter um conhecimento básico, assim, nessa área também. Ter esse conhecimento, né? É com você, Maria. Agora, como você se sente com que a formação acadêmica te preparou para o mercado de trabalho? Você precisou aprender muito na prática? Olha, eu precisei aprender muito na prática, tá? E eu errei muito também para poder, né, conseguir estar hoje no lugar que eu acredito que ainda que seja bom para o meu trabalho, assim, né? Na verdade, a faculdade me preparou bastante para o mercado de trabalho, né? Para poder eu já sair sabendo o que eu gostaria de fazer, para poder eu realmente focar nas áreas certas, focar na área que eu achava que mais condizia com a minha, que foi o audiovisual. E, mas assim, eu acho que isso é uma coisa que é comum, todo mundo sabe que a faculdade não vai te dar todas as respostas, né? E a Sim, maioria das respostas certas você vai achar na prática. na prática. Então, Então, a última pergunta: de que maneira você acredita que a inteligência artificial pode influenciar positivamente ou negativamente no futuro do audiovisual? essa é uma boa pergunta, tá? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que o audiovisual é uma ferramenta bem interessante, mas é meio preocupante também, vamos dizer assim, porque a gente tem a impressão de que em breve coisas que a gente
faz muito, né, vão ser acabar se tornando obsoletas já, né? Então, sei lá, de você não precisar filmar alguma coisa porque é, você acha que pode fazer com um programa, né? E às vezes você realmente consegue. É, então, esse é o lado que a gente acha meio que vai ser meio ruim, né? Entre aspas, né? De acabar precarizando ou certas áreas acabarem não existindo mais, né? Por questão. Ela vai estar fazendo as mesmas coisas que a gente faz, né? Óbvio que não vai ser a mesma sensibilidade, não vai ser, não vai ter, não vai ser, não vai ter o toque da pessoa, né? Humano, vamos dizer assim. Mas vai fazer e em alguns pontos já está fazendo mais coisas boas do que coisas preocupantes, assim. Mas se eu pudesse elencar, acho que as principais são essas. Tá bom, perfeito. Certo, muito Valeu? obrigada. Obrigada, Nada, viu, gente. Espero que dê Matheus? certo aí.